A pluralidade cultural nos leva às nossas origens como povo brasileiro, à nossa diversidade e ao nosso próprio olhar sobre nós mesmos, bem como as nossas múltiplas culturas. Por meio dela, educador e aluno partem para uma viagem pelas etnias, pela história e geografia cultural brasileira. Nós contamos com a participação da Érica de Brito, que esteve mais uma vez na Avenida Paulista, em São Paulo, fazendo a introdução do nosso tema de hoje, a escola como espaço sociocultural. O programa Educação em Debate está no ar pela Super Rede Boa Vontade de Comunicação. E contribuindo para a proposta de discussão do dia de hoje, a supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico da LBV, doutora em Educação pela PUC São Paulo, a professora Sueli Perioto. Para falarmos de um tema tão pertinente, né? A nossa atualidade, sempre as questões da cultura dentro da escola, a valorização pode ser mediada pelo professor, aí nós vamos sempre perceber o carinho dos nossos alunos pelo nosso país, pelas diferentes tradições que aqui dentro se encontram e ao mesmo tempo é um exercício para que eles possam respeitar também a cultura dos outros, que não sejam do Brasil e que estejam ali no contexto e fora dele também. É verdade. E a pedagogia da Legião da Boa Vontade, criada pelo educador Paiva Neto, apresenta neste programa a sua proposta de educação com espiritualidade ecumênica, que tem como referencial Jesus, que é o educador celeste. E é por isso que em toda a edição nós trazemos uma reflexão recorrendo aos seus ensinamentos. E hoje vamos refletir sobre a passagem do Evangelho do Divino Pedagogo, segundo Marcos, capítulo 3, versículos de 31 a 35. A família de Jesus. Chegaram então os irmãos do Divino Mestre e sua mãe, e estando do lado de fora, pediram que o chamassem. A multidão estava assentada ao redor dele e vieram dizer a Jesus: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Professora Sueli, que grande lição Jesus deu a todos naquele momento. Claro que ele tinha um amor infinito por sua família, mas ele quis refletir com quem estava ali o seguinte: todos que estavam próximos dele tinham as suas características, poderiam ter comportamentos diferentes, mas eram irmãos em humanidade. E é isso que nós realmente temos que sempre refletir. Como está a nossa relação com o outro? Porque este outro, ele é o nosso irmão também. É uma reflexão que é bastante oportuna até para o ambiente escolar, inclusive para ele, que ali nós temos cada estudante com uma característica, com uma condição de aprendizagem. Nós temos ali aquele que tem uma habilidade maior para o idioma, outro para as questões sinestésicas do esporte, né? Outro que vai ali para o lado das letras, das exatas, das humanas, enfim. E nessa mistura toda, acaba ficando para a gente uma oportunidade muito boa para que todos se sintam numa condição não de iguais, mas que se sintam à vontade para ser diferentes. Exatamente. Que não tenham receio, eu sei menos, eu aprendo com maior lentidão, o outro tem notas melhores. Então, quando a gente fala nesse reflexo de família, a gente está falando do outro nos aceitar como esse igual no sentido do amor, mas com as diferenças que a gente traz. E é bem interessante, porque a gente observa nas escolas da LBV, pela força da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico, traz uma intensidade dessa oportunidade do se dar, da fraternidade, do lidar com essas diferenças. A gente observa como, cada vez mais, quanto mais velhos os nossos alunos vão ficando,
Aí, mais ainda, eles respeitam as posturas, as opiniões em sala de aula, o jeito de ser, vão compreendendo mesmo que também depois fora dali, eles sempre vão encontrar aqueles que são seus irmãos, mesmo não tendo a mesma mãe, são seus irmãos. Às vezes você traz para perto de você muita gente e essas pessoas não são da sua família, mas vai se criando ali todo um sentimento que é o que Jesus espera de nós. E ele então, como essa força da pedagogia da Legião da Boa Vontade, essa inspiração da LBV, ele traz a palavra, o amor, né, como sendo exatamente o que vai trazer, inclusive para a sala de aula, um momento harmonioso, que não significa não ter ali a personalidade de cada um bem marcada. Isso é muito saudável, né? Mas que cada um saiba que dentro de cada personalidade, o respeito ao que o outro pensa, ao que o outro demonstra, deve ser sempre mantido. Porque ali está um ser humano, né? Que tem os seus direitos que devem ser garantidos. E agora nós teremos a contribuição do professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Antônio Marcelo Jackson, e ele vai trazer a conceituação e a importância do debate que estamos aprofundando no programa de hoje. Acompanhe. Toda essa discussão da escola como espaço sociocultural, ela tem origem num argumento que é da antropologia, de um sujeito chamado Clifford Geertz. Muitos anos atrás, o que acontece? O que a antropologia discute? O que é cultura? Tá? Então, aí você tem várias teorias e tal, e cultura, por favor, não existe aquela conversa de fulano tem cultura e Beltrano não tem. Não, todos têm cultura, isso aí, ponto. Tá? O que varia é o tipo de cultura, é a forma, enfim, etc. E aí o que o Clifford Geertz chegou à conclusão? Ele criou uma teoria. Ele diz o seguinte: cada pessoa, ela vê o mundo e produz uma interpretação sobre esse mundo. Tá? Só que essa interpretação, como é que ela se traduz? Através de um discurso. E aquilo que Geertz chamou de texto. Então, o Humberto tem um texto, a Maria tem um texto, o Marcelo tem um texto, o Márcio tem um texto. Então, cada um tem um texto sobre essa realidade, por exemplo, que está acontecendo aqui. Tá? Na medida em que cada um tem um texto, o que Geertz diz? Esses textos, eles se cruzam em algum momento. E esse entrecruzamento de textos, Clifford Geertz chamou de cultura. Então, olha que é um processo bem interessante. Então, a Maria produz uma interpretação de mundo que cruza com a interpretação do mundo do Marcelo. Por exemplo, aqui nesse momento, com a do Márcio e do Humberto. Esse cruzamento vai gerar pontos em comum aqui, que volta para cada um de nós como, olha, isso aqui foi esse ambiente que nosso grupo aqui nesse momento criou, e a isso damos o nome de cultura. Então, essa teoria do Clifford Geertz é que vai dar a base da escola como espaço sociocultural. Vamos de novo, aí vamos traduzir. Os alunos têm a interpretação, o texto que eles produzem, os professores têm os textos, os funcionários têm o texto, a própria instituição educacional tem o seu texto, é claro, ela tem uma proposta de ensino, e todos esses textos se cruzam e formam um ambiente que não é nenhum deles. É aí que é interessante, porque no final, se você quisesse levar na ponta da faca, seria frustrante até, porque ninguém se realiza na escola. Todo mundo pensa que vai chegar com uma verdade lá e vai chegar até o... Não, esquece. O professor vai perder a sua verdade, a escola vai perder, o aluno vai perder, o funcionário, mas ao mesmo tempo vai criar uma coisa nova e magnífica. E essa coisa tão bonita que vai surgir depois é que tem que ser tratada com muito carinho para ver, olha, estamos no caminho certo? As pessoas estão aprendendo a pensar? As pessoas estão aprendendo a respeitar o próximo? Ah, não, olha, não tá. Opa, parou tudo. Então, qual é o discurso que está dissonante aí, né? O que está acontecendo de errado que está gerando esse problema? Por que então os resultados são tão diferentes, né? Por que o mesmo projeto educacional aplicado a um colégio público de Niterói gera um resultado absurdamente diferente no de São Paulo? Por que a melhor escola pública do Brasil é no Piauí? E não tem nem computador? Aí você fala, ué, então pera aí, o que está acontecendo? Entendeu? Ah, está acontecendo que esse entrecruzamento de textos, na hora que os resultados produzidos, provavelmente, aí sim você tem o pedagogo, o psicólogo, ou até os próprios professores e a instituição, olhando de fora, né? Porque são dois exercícios, um é você estar dentro de sala de aula e depois o outro, você para e pensa, peraí, o que está acontecendo? Aí nesse ponto, por exemplo, o trabalho meu com ensino à distância até me ajuda bastante nisso, porque como eu gravo e disponibilizo as minhas videoaulas e vejo depois as reações, então eu tanto vejo a reação dos meus alunos quanto me vejo também.
Por exemplo, como é que eu estou me comportando, se eu estou falando direito, será que a minha explicação foi certa? Por que a minha explicação deu uma interpretação totalmente turva? Quer dizer, então, é necessário que esse exercício seja feito o tempo todo, apesar do plano ser o mesmo, mas os entrecruzamentos de textos são completamente diferentes. Agradecemos ao professor Antônio Marcelo Jackson, do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. E ele retorna no próximo bloco com outras contribuições sobre o nosso tema. Professora Sueli, realmente, quando a gente fala de cultura, e o professor falou, né, professor Marcelo, sobre... Não tem ninguém que não tenha cultura. Existem culturas diferentes e dentro da sala de aula isso fica muito evidente. Imagina uma sala de aula onde nós tenhamos 25, 30, 40 alunos. Olha a riqueza, a pluralidade que existe na sala de aula. Isso para o dia a dia é fantástico. Se nós tivéssemos uma sala de aula em série, todo mundo igual, seria tudo muito desagradável. Com a mesma história de vida. Exatamente, até improdutivo, porque de fato a gente vai crescendo até no que a gente pensa quando a gente conhece o diferente e vai ficando aberto a isso. Então, a sala de aula, e aí eu compartilho a experiência das escolas LBV, é realmente um local onde a criança e depois o jovem também, que nós trabalhamos a educação básica toda, eles têm que se sentir em liberdade para contar quem eles são, para trazer aspectos de suas vidas, mesmo que aparentemente neste momento ou por alguma situação ele se sinta não num momento tão feliz. É aí que, tendo voz e conversando, ele vai se sentir incluso, né? Ele vai se sentir totalmente aceito pelos outros. E a gente faz um exercício muito constante na sala de aula, que é o do saber ouvir, e de deixar que cada um exponha os seus pontos de vista. Para isso nós usamos o método MAPREI, que é o método de aprendizagem por pesquisa racional, emocional e intuitiva, criado pela LBV, que vem colocar na prática os conceitos da pedagogia do educador Paiva Neto, né? Com estratégias que façam o tempo todo este aluno falar. E o principal não é só o que ele fala, é a oportunidade de expressão. Sim. Que a gente consiga enxergar na sala de aula, porque às vezes eles são tão novinhos que eles não vão ter muitas referências para contar. Então, o que a gente costuma trazer, inclusive, dentro do MAPREI, com o apoio da família, numa parceria com a escola. A família traz objetos para a escola, dos antepassados, Sim. de onde você veio. Alguns vieram da Bolívia, outros vieram do Paraguai, nós temos alunos coreanos e temos meninos que vieram de Minas Gerais, que vieram, né, do interior do estado de São Paulo. Então, uma peça que se traga alguma coisa, uma comida, uma referência ao local de onde ele vem, já é muito bom para se gerar ali o conhecimento do diferente, de onde cada um veio. E neste momento a gente vai notando que cada um vai tendo voz. Exatamente essa é a ideia. Sentindo valorizado, porque aquele objeto que ele trouxe, ele vai ser observado pelo outro e o outro, nossa, eu não tinha noção dessa informação. Então, olha que legal, você valoriza e fortalece o protagonismo deste aluno na sala de aula. E é exatamente essa reação que a gente nota de linda, né? Então, então você não é igual a mim? Nunca a gente ouve isso. A gente fala, que legal, de onde você veio, como você é, a sua família. Aí a gente vai sabendo, por exemplo, que, e já aconteceu comigo em aula, de alunos que vêm com descendência indígena. Então, o meu avô era índio, aí eles já querem saber, mas como é que foi? Tem alguma coisa? Aí tem algum objeto, às vezes, que eles vão trazer. Então, esse crescimento da oportunidade de falar, somado ao respeito que se tem, faz da escola esse espaço sociocultural. Sim. E vai trazendo também para esse estudante, que vai ficar mais velho, né, que vai ser um adulto, a possibilidade de sempre estar aberto a ouvir as diferentes experienciações, né, dos outros, ao mesmo tempo em que ele também vai estar à vontade para contar de si mesmo. Será que eu posso contar? Nossa, a família dele veio da Argentina, a minha é lá do interior da Bahia, eu vou contar.
é o mesmo brilho, é o mesmo ânimo de se falar de onde eu vim, qual é a minha origem. E aí vão vindo muitos detalhes, às vezes chega um aluno, por exemplo, no 4º ano, e ele traz palavras diferentes da região de onde ele vem. Porque então, mesmo sendo o único idioma que se fala no país, cada região tem o seu dialeto próprio, né? As suas terminologias que são bem típicas daquele local. Que é uma riqueza também para a gente trabalhar, né? Sim. Se a gente pensar, poxa, você falou uma palavra que a gente não usa aqui. Então, ao invés de alguém falar, nossa, olha só o que é isso, fica, nossa, o que isso quer dizer lá? Isso já dá para o professor dar uma paradinha no planejamento e entrar ali com uma abordagem que vai ser muito agradável, porque é conhecimento somando-se ao conhecimento daquela aula. E a gente prossegue acompanhando as contribuições do professor Antônio Marcelo Jackson, do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais. Ele fala agora sobre a importância das diversas culturas no ensino-aprendizagem para o desenvolvimento da cidadania e da preservação de valores éticos em sala de aula. O fato de estarmos num ambiente social diverso, no sentido de que ele é múltiplo, no sentido que as pessoas têm as mais diversas origens, nos obriga a ter algum grau de compreensão, de respeito. Quer dizer, onde eu quero chegar aí? Eu quero dizer que, em linhas gerais, nós não podemos sair para a rua, sairmos de casa e irmos à rua, acreditando que somos os detentores da verdade absoluta. As nossas verdades serão relativas. Por favor, eu vou explicar isso daqui a pouco. Ou seja, por que eu preciso entender que a minha verdade é relativa? Porque eu preciso respeitar o outro. Esse quadro, se já aparece na rua, andando pela calçada, é inevitável, no trânsito, no ambiente de trabalho, ou seja, onde for, no supermercado, onde você quiser. Quando você chega na escola, isso também aparece. Então, cada criança tem uma família, cada família vive num ambiente, vive num lugar. Já foi tempo que todos moravam na mesma rua e estudavam na escola que ficava no final da rua. Isso não existe mais, né? Há muito tempo. As crianças têm que pegar ônibus para ir para a escola, ou tem o próprio transporte escolar, enfim. Recentemente estive em Belém do Pará e lá é o barco, então as crianças pegam um barco para ir para a escola. Então são coisas assim completamente fora até da nossa realidade aqui em centros urbanos do Sudeste, por exemplo. Tá? Então o primeiro passo há uma diversidade e eu tenho que respeitar essa diversidade. O fato de respeitar essa diversidade, aí entramos no segundo ponto, tá? Já para chegarmos na questão ética, não significa que possamos ou devamos aceitar qualquer coisa. Aí é que entra, e é uma fronteira muito tênue, é uma linha muito fininha que vai separar e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Vamos de novo. Em princípio, todos são obrigados a respeitar, por exemplo, a verdade do Antônio Marcelo, né? Porém, né, é necessário que o Antônio Marcelo demonstre de alguma forma que as suas verdades, ou parte delas, pelo menos aquelas que estão ali naquele ambiente, no caso especificamente da escola, por exemplo, elas não estão carregadas de nenhum preconceito, não estão carregadas de nenhum elemento depreciativo de ninguém. Tá? Então, quer dizer, eu respeito a opinião desde que ela seja uma opinião respeitosa, desde que ela também possua uma carga que ela mereça ser levada a sério. Então, quer dizer, aí chegamos então à segunda parte da pergunta. Quer dizer, na medida em que a escola ela percebe que as suas crianças, que seus professores, que seus funcionários, não nos esqueçamos que existem esses outros atores que estão ali transitando naquele ambiente que nós chamamos de escola. Então, todas essas pessoas, cada um tem a sua verdade. Ok, vamos respeitar todas elas num primeiro momento. Em segundo lugar, agora vamos filtrar para verificar o seguinte: tem alguém aqui, ou um grupo cujas opiniões, elas são, na verdade, carregadas de valores depreciativos? Exemplo, eu acho que a mulher é inferior. Isso é um absurdo, né? Eu acho que fulano, por ser de origem indígena, é inferior. Isso é um absurdo. Ou vamos inverter, eu acho que o sujeito é branco de olho azul, é um absurdo. Isso também é inferior. Isso é um absurdo, né?
Então, quer dizer, eu não posso ter esse tipo de opinião, essa não merece ser respeitada. Mas vai orientar, portanto, a criança, vai orientar o professor, vai orientar o funcionário. Olha, mas por que você pensa assim? Será que não é muito mais inteligente pensar de outra forma? Será que não é muito mais inteligente respeitar? E aí você vai criando esses valores éticos, né? Eu acho que em vários momentos está faltando muito isso no mundo atual. As pessoas parecem que estão cheias de verdades, né? É curioso, quanto menos as pessoas sabem, mais verdades elas têm. E as pessoas que estudam para burro, essas estão sempre em dúvida. É um negócio curioso que a gente vive no mundo de hoje. E vale em todos os níveis. Na universidade não é muito diferente isso. Então, a construção da ética, ela como que é aquele artista de circo que está na corda bamba, e a corda bamba é esse conjunto de valores tão diversos e às vezes até conflitantes, né, que a sociedade gera espontaneamente. Só que aí você tem que começar a administrar isso e falar, olha, qual é o problema? Por que não respeitar? Por que não conviver com a diferença? Aí você gera um valor ético importante. É lógico, isso no ambiente da escola, mas não podemos então perder de vista, e apenas faço a citação, de que as famílias também vão entrar nesse processo. Não adianta a escola estar trabalhando tudo isso, e aí aquele jovem, aquela criança, ou mesmo aquele adulto retorna para casa e todos os preconceitos são realimentados. Aí não tem sentido nenhum. A gente agradece ao professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, Minas Gerais, Antônio Marcelo Jackson, com relevantes contribuições que trouxe para o programa de hoje. Professora Sueli, ele falou sobre a questão da ética, né? Porque há uma diferença entre eu saber ouvir, né, a posição do outro, a opinião do outro em relação a determinado tema, respeitar, e também quando eu estou falando, se tem alguém me ouvindo, aquilo que eu estou falando tem que estar de acordo com o que é também aceitável na sociedade, que é fundamentalmente o respeito entre as pessoas. E fica muito nítido para a gente na sala de aula, então, o papel dessa mediação Sim. do professor, porque muitas vezes essa criança, esse jovem, nem pensam tal coisa, mas reproduzem, porque ouviram de um adulto, ouviram numa mídia, às vezes até na família, com uma situação ali que surge, né? Sim. Então, quando o professor, nessa possibilidade de diálogo, que é o que a gente precisa oferecer em sala de aula, né? Espaço para eles sempre falarem. Quando ele observa que algo não está bom ou que algo fira qualquer tipo de conceito ético que possa mexer ali com alguém ou que não seja bom, o papel dele também é parar aquele momento e falar, olha, mas vamos fazer aqui uma colocação. Observem que nós falamos sobre tal coisa, mas isso fere alguém? Sim. Isso é ruim quando a gente fala julgando alguém? Nós estamos rotulando alguém? Nós estamos sendo preconceituosos? Nós estamos trazendo, vamos pensar, e é interessante, mesmo em faixas etárias, né, mais novas, a abordagem mediante cada faixa etária, ela é muito possível. Então, quando a gente fala em mediar ali um conhecimento, nós estamos falando da integralidade de um estudante, que é, inclusive, a proposta da LBV. Nós falamos do ser integral, tanto que o lema das escolas da LBV, né, o educador Paiva Neto, nos fala sobre formar cérebro Sim. e coração. E ainda nos pede uma visão além do intelecto. Então, a gente não pode falar, não, isso aqui não é conteúdo curricular, então tem relação aos valores. E valores é da família, se a família quer cultivar esse valor, se eles têm algum preconceito, então é com a família a situação. Minimamente nós pensamos assim, nós sabemos que as famílias têm o seu modo de conduzir os filhos, que a gente também não vai adentrar, a gente não vai chocar, né? Mas na sala de aula nós vamos sempre trazer para eles o que é o melhor para um bom convívio, um convívio fraterno, num país como o nosso, miscigenado. Sim, tão que rico. Riquíssimo, que dá para a gente fazer todos os tipos de trabalhos, nessa pluralidade que é encantadora, a ponto de tanta gente de outros países vir morar. Tanta gente veio para cá, pensava em ficar por um tempo e voltar e não voltou, porque sentiu e aqui essa compôs diferença. família e ainda contribuiu com essa miscigenação do nosso país. É alguma coisa bem espiritual. Sim. Até que a gente pode dizer que aconteceu, e num respeito, né, numa união que marca positivamente sempre o nosso país. E eu queria, bem a propósito Sim. deste momento que nós estamos trazendo o assunto,
trazer aqui do livro É Urgente Reeducar. O escritor Paiva Neto, neste livro, traz os conceitos da pedagogia do afeto e da pedagogia do cidadão ecumênico. E na página 123, ele escreve o seguinte, abrimos aspas, as palavras do autor. Referimos-nos ao ecumenismo dos corações, do sentimento bom, que independe das diferenças comuns da família humana, em que as pessoas raciocinam de acordo com o amadurecimento próprio, com a extensão do seu saber ou da falta dele. Aquele que nos convence a não perder tempo com ódios e contendas estéreis, mas a estender as mãos aos caídos, pois se comove com a dor, tira a camisa para vestir o nu, contribui para o bálsamo curador do que se encontra enfermo, protege os órfãos e as viúvas, sabe que a educação com espiritualidade ecumênica é fundamental para o sustentamento de um povo, porque ecumenismo é educação aberta à paz. Fechamos aspas, as palavras do autor, José de Paiva Neto, em seu livro É Urgente Reeducar, e os nossos amigos, irmãos, ouvintes, telespectadores podem dar continuidade à leitura na página 124, porque vem aqui então para nós exatamente esse sentido fraterno, né? Porque quando nós falamos nas questões socioculturais, nós estamos falando de situações diferentes que nos enriquecem e que pedem de nós também não apenas aquilo, tá bom, eu vou tolerar você, porque, afinal de contas, alguém me disse que eu preciso tolerar todas as opiniões. Não, aqui é mais do que isso. É um respeito, é o amor ao outro, que não é igual a mim, mas que merece toda a minha consideração dentro daquilo que nós até lemos no programa de hoje, no início, aquelas palavras de Jesus, quando ele pergunta, né, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então, este momento da sala de aula é muito propício. A gente forma ali uma família, a gente convive um ano todo e a gente, então, vai fazendo um exercício, né, de uma vivência solidária para que a gente tenha condições de, a cada dia, conviver melhor em sociedade. É verdade. Nós falamos também há pouco sobre a importância das crianças, desde bem pequenas, serem incentivadas a este respeito à cultura diversa que nós temos, né? E nós falamos, professora Sueli, ao longo do programa, a gente citou um projeto que foi feito na Supercreche Jesus da LBV na capital paulista, com as crianças bem pequenas da educação infantil, desde 4 meses até 5 anos de idade, que é o projeto Pindorama. Estava lá. Isso, estávamos todos, as famílias estavam, os educadores, as crianças, e este projeto retratou a cultura indígena e as suas contribuições para a sociedade. É o que nós vamos acompanhar agora na reportagem de Érica de Brito. A temática indígena foi fazendo parte do cotidiano escolar e as crianças aprenderam sobre os povos nativos e sobre a participação deles na formação cultural e étnica da população brasileira. Vamos comer em Pindorama? Essa primeira oficina permitiu que todos saboreassem deliciosas comidas típicas. Pelo visto, Elton Prates e a Gilmara Queiroz gostaram bastante. Como é que está sendo essa experiência de preparar sua própria canjica? É bom que a gente lembre um pouquinho das nossas origens. Ó, peguei o amendoim, agora eu vou pôr um pouquinho de canjica, um caldinho e um pouquinho de açúcar. E aí a gente mistura tudo. E essa cultura indígena é muito rica. É, de alimentação, de proteínas, de tudo. Você vê que aqui é tudo uma coisa, tudo natural. Na oficina 2, a proposta foi saber mais sobre as danças típicas, que têm muito significado e importância. Será que alguém ficou parado? Em uma exposição sobre costumes, hábitos, moradias, adereços e a simbologia da pintura corporal, a oficina 3 permitiu às famílias a vivência dessa rica cultura, como nos conta a mãe Elisângela Farias. Elisângela é mãe da Melissa e vocês estão participando dessa oficina de confecção de colares, de cocá. O que você está achando dessa experiência?
Eu tô achando super legal, acho que é super válido pra gente. Eu trabalho a semana inteira, final de semana pra mim é super legal tirar um tempo com ela e fazer as atividades na escola, eu acho muito legal. Um tema importante, a gente tem que aprender a conhecer, a respeitar culturas de outros também e entender que esse mundão aqui não é só nosso. O que será que a Melissa Farias, de 3 anos, achou da oficina? Muito legal. O que você fez aqui hoje? Eu brinquei. Olha, eu fiz chapeuzinho de índio, eu fiz colarzinho de índio. Eu colei de índio, sapatinho de índio. Chocalho e tambor foram alguns dos instrumentos usados na oficina 4. Não é mesmo, professoras Nidia Elisa e Ângela Vieira? Nós falamos sobre o canto da floresta, né? As coisas, a diversidade sonora que a gente pode encontrar dentro dela e o que é proporcionado pelos índios. E nós aproveitamos para trazer para as crianças e para as pessoas que participam da oficina todos os desenhos, um pouco da cultura indígena, que cada desenho tem um significado importante para eles. Na quadra, a oficina 5, Venha Brincar em Pindorama, mostrou as tradições e os jogos de arco e flecha com tacos, uma bola de coco e a peteca. O pai, Luiz Ferreira, nos conta como foi a experiência. E o senhor tá voltando a ser criança no dia de hoje? Sim. Já brinquei de flecha com ele, já brinquei de outras coisas e tal, e acho muito importante, né? A tendência indígena de fazer objetos bonitos para usar na vida tribal pode ser apreciada na cerâmica, no traçado e na tecelagem. Na oficina 6, os participantes vivenciaram essa arte decorando um vaso. Os pequenos do berçário e do maternal 1 descobriram os elementos da natureza na oficina 7, em passagem pela oca sensorial. Isso mesmo, com a ajuda das mamães e dos papais, eles sentiram a terra, as folhas e o material muito utilizado pelos índios, a argila. E não é que a floresta veio até eles. Todos viram de perto os animais, um lago, a oca, os alimentos consumidos pelos índios e ainda levaram para casa sua própria mudinha com a semente de milho. Dona Maria de Fátima reconheceu ali um tempero e ficou muito feliz com a experiência. Falei eu mesma, eu estava olhando agora ali, elas falaram de urucum, né? Daí ainda eu falei para minha filha, isso daí é coloral. Eu tinha até pé em casa. Falei que a gente até moe, né? Tem uma sementinha dentro. Então eu acho importante para as crianças, essa cultura indígena, pegar e já começar desde pequena, as crianças saber. O planeta Terra também deixou o seu recado em uma carta redigida a todos nós, seus habitantes. Nela, uma mensagem de amor e de preservação da natureza. O índio Cleiquenirro, da tribo Funio de Pernambuco, participou desse momento e emocionou a todos. Esse apoio que a LBV dá, que não vem de agora, né? Eu digo isso porque já vem há bastante tempo, né? Desse apoio das crianças conhecerem a LBV, olha, né? Para isso, dizer como é que um índio pode viver, como é que a gente pode trazer isso para uma sala de aula, para um conteúdo no dia a dia da vida das crianças. Então, assim, o Pindorama, né? Viver o Pindorama, essas manifestações culturais que tem aqui, não é apenas para entender uma cultura, mas sim para trazer uma qualidade de vida. Que a gente também tem uma troca. Com vocês a gente também aprende muito, né? A gente fica muito mais aberto a um mundo maior e se desmistifica aquela parte que as pessoas têm medo de índio, que índio é brabo, que... Não. Índio é um ser humano normal, a gente tá para aprender uns com os outros e essa ponte que a LBV faz ajuda a desmistificar isso e fazer uma cultura assim, ficar com um laço muito maior. Agradecemos a Érica de Brito pela linda reportagem que foi feita no projeto Pindorama da Supercreche Jesus da LBV em São Paulo. Professora Sueli, tão pequenas as crianças, mas já conhecendo a importância de respeitar e de valorizar a cultura.
Uma riqueza, né? O nosso início, o início do Brasil, e uma continuidade que está na mão dele, sempre resguardar na lembrança, na valorização, né? Nós não podemos achar que os indígenas estão em algum lugar num cantinho. Inclusive, o Clay Kenirron esteve na Supercreche Jesus fazendo a mobilização, que é a primeira etapa do MAPREI, e junto com as crianças ele apresentou diversos alimentos que fazem parte da cultura e que nós comemos ainda, né? Porque isso veio da cultura indígena. E ele, inclusive, falou quais os nomes daqueles alimentos na tribo onde ele vive. Foi um encanto. E a gente observava as perguntas que as crianças fizeram para ele. Sim. Aí a gente observa esse respeito. Então, eu lembro muito bem que uma criança perguntou: por que você pode ficar sem sapato? Minha mãe disse que não é bom ficar descalço. E ele teve todo um cuidado em dizer, é verdade, vocês não devem ficar descalços, sua mãe está certa, aqui na escola também vocês vão jogar futebol, só que de onde eu venho, na nossa cultura, o local que a gente pisa é melhor, então ele foi dando explicações que eram muito coerentes, porque também tem isso. Por quê? Então ele poderia dizer, porque é a minha cultura. Sim. Os indígenas são assim. Né? Então veja o respeito também dele na abordagem com crianças que tinham ali 3, 4 aninhos. Eu me lembro bem deste momento. E ele as respeitou nas respostas que ele deu, falando exatamente dos porquês. Veja o que isso traz para uma criança que vai desenvolver-se, que vai para uma juventude com muita consciência da importância do papel de uma cultura que é totalmente o nosso chão, a nossa terra. E o que foi fundamental, professora Sueli, nesse projeto foi a vivência, porque ao longo dos meses, né, que antecederam essa culminância, eles tiveram informações, né, atividades práticas na sala, mas nesta culminância, com a família deles, né, das crianças, elas puderam conhecer a alimentação. Então tinha lá um momento de elas construírem um prato típico da tribo, elas puderam fazer artesanato, dançar músicas que fazem parte do repertório indígena. Então, para a educação infantil, isso é fundamental, é o concreto, é a prática, elas vivenciarem para conseguirem também internalizar aquele assunto que foi discutido. Veja, isso é espiritualidade ecumênica pura, porque é uma valorização, é um amor pelo que o outro faz. E eu lembro até o cuidado que se teve em colocar uma oca ali no pátio do Instituto de Educação José de Paiva Neto, onde aconteceu o evento, porque ele foi muito grande. Então, esse cuidado de trazer qual é o ambiente em que se vive, como é que ali tudo acontece, são coisas que, se eles ouvissem um professor falando, já seria muito rico, mas eles vivenciarem, eles terem essa experiência prática, é marcante para o resto da vida. Nós chegamos ao final de mais um programa Educação em Debate. Grata a professora Sueli por estar conosco. A professora Sueli Perioto é a supervisora da Pedagogia do Afeto e da Pedagogia do Cidadão Ecumênico da LBV e doutora em Educação pela PUC São Paulo. Agradecemos também a você que nos acompanhou na programação da Super Rede Boa Vontade de Comunicação. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. O Educação em Debate separou 3 dicas sobre a escola como espaço sociocultural. As características culturais de cada país enriquecem o ambiente da sala de aula, ampliando o repertório de crianças e jovens. Maior possibilidade de todos trocarem conhecimento, enriquecendo suas próprias bagagens culturais. Educadores podem criar feiras culturais, encontros de eventos em que os estudantes tenham oportunidade de compartilhar a cultura. O espaço sociocultural de uma escola pode ser considerado parte significativa de toda a aprendizagem necessária aos educandos. A proximidade entre os diferentes de uma escola soma-se aos conteúdos pedagógicos e propicia o desenvolvimento integral dos estudantes.